Noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer novamente estar com vocês, mesmo virtualmente falando, mas é sempre uma alegria, né, ver algumas telinhas, mesmo que estejam ali desligadas, mas é importante para nós que todos estejam participando, nos encoraja muito. É, Hoje, mais uma vez, vamos estar aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus através de nosso irmão Adélito. Logo mais, algum de nossos irmãos vai estar apresentando ele. Quero fazer uma oração antes da gente começar com os cânticos. Vamos orar. Santíssimo Deus, amado Pai, somos gratos por mais esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, mesmo que seja virtualmente, mas o Senhor tem promovido, Pai, encontros dessa maneira nesse momento em que estamos vivendo ainda uma pandemia. Mesmo algumas atividades nas nossas congregações já retomadas, mas ainda estamos aqui, pois vemos que esse ministério tem fortalecido e tem nos ajudado, Pai, muito a te conhecer melhor e a crescer. Pedimos que o Senhor esteja retendo em nossos corações o que é seu e que cada vez mais possamos falar da sua vontade. E é em nome do seu Filho amado que oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça de Cristo continue no coração de todos. Como o Neto bem disse, é sempre bom estarmos em comunhão, é sempre bom ver vocês aqui e é sempre bom para mim estar com vocês. É sempre muito edificante. E para começarmos os nossos louvores, vamos cantar o hino 497, quem tiver o inário. Quem não tiver também é muito conhecido. 497. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Amém. 173. Vamos nós trabalhar. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor, a servir a Jesus,
com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá dos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Cântico número 22, para continuarmos no tema da nossa aula hoje. 22. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? Como? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem empregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? Como? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem empregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz para aqueles que eu não consegui desejar boa noite. Sejam todos bem-vindos. Quero apresentar o palestrante de hoje, particularmente um cara que eu tenho admirado cada dia mais e tenho passado momentos bons e tenho visto um pouco do seu servir. Adeliton Oliveira, ele é do Belo Jardim, está casado há 6 anos com Evelyn, onde a conheceu lá na Colômbia, onde fez a sua missão pelo AME. Ele fez o AME em 2013, aqui por Flanaboia, e serviu na Colômbia. Não, na verdade, ele fez o AME em 2013, em 2014 ele foi lá para a Colômbia, né? Serviu lá, fez missão lá, e acredito que hoje ele vai contar um pouco da sua experiência. E ele é evangelista atualmente em Boa Viagem há 6 anos, então há um servo do Senhor que tem se dedicado muito a ele e tem sido muito bom estar passando esse tempo com ele aqui em Recife. Boa viagem. Então, vou fazer uma oração
E logo após, Adélio, você está com a palavra. Amém, meu irmão? Vamos orar neste momento e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e também pela vida de Adélio. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos porque Tu és maravilhoso, graças te damos pelas nossas vidas, graças te damos por mais um momento reunidos aqui para escutar e refletir sobre a Tua palavra. Obrigado porque Tu tem nos mostrado pessoas que têm trago seus conhecimentos, que têm trago experiências para assim nos ajudar, Pai, a entender um pouco mais sobre a Tua palavra, até mesmo as nossas vidas, porque isso nos é muito útil. E acredito que hoje, não muito diferente de todos os outros sábados, vamos estar tendo essa mesma oportunidade. Use a Adélio para trazer a sua experiência, um pouco do teu evangelho para todos nós aqui, e que nós possamos estar com o coração e mente aberto, porque isso é muito importante e necessário para todo momento que temos a oportunidade de ouvir sobre a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor auxilie e use neste momento. Em nome de Jesus, Pai, eu te oro e agradeço. Amém. Adélio, é com você, meu irmão. Boa noite a todos, que a graça e a paz esteja com todos. Obrigado, Cacá. Eu posso compartilhar uma tela aqui do slides, sim? Ok, então vamos conversar um pouco sobre o Elias me passou que esse mês eu acredito que vai estar falando bastante sobre evangelismo e ele falou comigo, né, para falar um pouco com vocês sobre 2 pontos importantes, vamos tratar nessa noite e conversar. Um é sobre um pensamento interessante que o jovem deve ter quando se pensa em evangelismo. E o outro eu vou compartilhar um pouco a minha experiência que eu convivi lá na Colômbia, servindo a igreja. Estava como título, né, Evangelismo na África do Sul, um brasileiro na Colômbia. E algo que me chama bastante a atenção é a frase do apóstolo Paulo para Timóteo, lá no 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, então, faça a obra de um evangelista, cumpre plenamente o seu ministério. Então, eu até coloquei como ponto assim, né? Faça a obra de um evangelista. Isso é interessante porque quando nós pensamos em evangelismo, eu vou compartilhar um pouco do meu momento que eu estou tendo de aprendizado bastante na minha vida, é algo que precisamos ter em mente, que quando se trabalha com evangelismo, a mentalidade vem também evangelista, porque está saindo para evangelizar. Então, se não tiver isso na mente, que quando tratamos de evangelismo, que somos evangelista, porque estamos saindo para evangelizar ou instruir, também tem que estar na nossa mente que estamos sendo também professor, porque vamos ensinar a palavra de Deus, e pregador, porque vamos compartilhar o que vivemos. Então, isso é algo bem interessante, né, quando se pensa em evangelismo, que somos evangelistas, somos professores e somos pregadores. Então, isso é algo fundamental porque nos dá um entendimento de bastante compromisso e responsabilidade quando pensamos em evangelismo, certo? Então, eu creio que quando se trata de assunto para jovens, é uma carta bastante estudada, é a de Timóteo, né? É claro, porque é uma carta que traz lições belíssimas, mas tem um versículo, uma parte do versículo lá de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, que me chama bastante a atenção, certo? Para quando se trata do compromisso com evangelismo, como professores e como pregadores. Por exemplo, deixa eu passar aqui o slide,
Paulo vai falar para Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Então, o ponto que me chama bastante a atenção nessas palavras de Paulo é seguindo de perto. Isso é algo fundamental quando se trata de evangelismo. Os jovens precisam seguir de perto pessoas mais experientes quando se trata de evangelismo. Isso é algo muito importante, porque Paulo vai dizer: tu, porém, essa palavra é quanto a você. Aí eu fico como se Paulo estivesse falando comigo, né? Como se Paulo estivesse falando também para vocês. Quanto a você. Pensa assim, algo pessoal para você. Quanto a você, certo? Seguindo de perto. Isso é algo fundamental. Precisamos cada vez mais entender que precisamos estar próximo de pessoas experientes no Evangelho para aprender dessa pessoa também a experiência de vida. Estou tendo a oportunidade, eu vou sempre estar compartilhando algumas experiências que estão passando, mas o mês passado, sim, eu tive um momento de estudo com Antônio de Barros, sinceramente, excelente, sabe? Você está compartilhando, né? Aprendendo com um homem, um servo como Antônio de Barros, que muitos anos servindo, ele saiu de Maceió, agora está em Alagoas, e algo que me chamou bastante a atenção da palavra dele foi que, quando a gente estava conversando num grupo de estudo, ele falou algo que eu pensei que só estava acontecendo comigo, né? Uma dificuldade com a igreja, e ele falou: por que a igreja dá tanto trabalho? Aí eu disse: é sério, Antônio de Barro, que você está falando isso? Ele disse: sim. Eu disse: sabe, eu pensava que só eu que tinha esse pensamento, mas eu estou aprendendo com você, não é, que a dificuldade que muitas vezes temos com a congregação, outros também estão passando. Isso me deu um alívio tremendo. Então, aí ele começou a compartilhar coisas que eu disse: puxa vida, como é bom estar seguindo de perto pessoas com bastante experiência. Se não me engano, ele falou que é mais de 40 anos, certo? E instruindo coisas que eu realmente, como é bom estar aprendendo da palavra de Deus e aprendendo com pessoas experientes. Então, é isso que Paulo fala para Timóteo, né? Você, Timóteo, né, seguindo de perto o meu ensino. Então, é de um homem mais velho, o apóstolo Paulo, transmitindo para um homem mais jovem sobre o que ele aprendeu da vida. Isso é algo muito bom. Eu estou tendo também outro momento com outro irmão também bem experiente com a igreja. Ele está me instruindo, né, bastante nas quinta-feiras de manhã, e cada momento que eu estou tendo com ele, eu converso depois, assim, com os outros irmãos que participam, com a Evelyn aqui, a minha esposa sempre está aqui ao lado fazendo seus conteúdos de presente, e a gente conversa, diz: puxa vida, eu não pensava que era desse meio, mas agora eu estou tendo outra visão quando eu estou convivendo com pessoas mais experientes. Então, Paulo, ele está instruindo Timóteo para que Timóteo possa instruir também. Isso é algo fantástico. Isso é a mentalidade que devemos ter quando se trata de evangelismo. Precisamos ser instruídos para poder instruir, ensinar. Então, Paulo vai falar outro ponto também, que é procedimento e propósito. Você que estava acompanhando de perto, né? No caso, Timóteo, né? Você que me observou há muito tempo, né? O meu ensino, então Paulo está dizendo, procedimento, a conduta.
Então, uma conduta de uma pessoa mais velha, né, traz uma lição importantíssima para quando a pessoa é mais jovem, no termo de evangelismo. Tem uma palavra que, uma frase, né, um conselho que eu aprendi há pouco tempo desses irmãos mais experientes, que ele chegou para mim e disse assim: olha, Adélito, entenda uma coisa, nesse momento, você é um substituto. Isso me chamou bastante a atenção. Estávamos falando sobre a carta de Efésios, sobre status, algo assim, né? Superioridade, inferioridade, e falamos bastante sobre palestra. Ele disse, olha, quando eu tinha a sua idade, ele falou para mim, esse irmão, disse, olha, eu também ficava com essa mentalidade, né? Por que não me chama para me pregar? Porque ele ficava pensando nisso, olha, mas depois ele disse, não, eu estou para aprender. Eu preciso aprender para poder depois ensinar. Aí ele falou para mim, agora eu estou ensinando, Adélio, a você. Então, aprenda, estude. Cada vez mais, converse com pessoas mais experientes, porque nesse momento, entenda que você é um substituto. Essas palavras substituto quer dizer, eu entendi como aprendiz. Você está aprendendo para depois, no futuro, você fazer o que eu estou fazendo e muitas vezes possa ser que até melhor do que eu faça. E sabe de uma coisa que vai acontecer? Vai chegar alguém mais jovem para você e vai falar a mesma coisa que você está falando, porque eu também pensei isso quando eu tinha a sua idade. Então, Paulo transmite essas palavras para Timóteo, não é sobre conviver com ele, aprender dele, para depois ensinar. Aí ele fala de procedimento, que é conduta, e propósito, objetivo de vida, ser instruído para poder instruir. Isso é algo fundamental quando se pensa em evangelismo, né? Os jovens precisam cada vez mais buscar aprendizado com pessoas mais experientes, né? Com trabalho com a igreja, com o evangelho, para poder pegar, né, suas experiências e trazer para a sua vida como aprendizado para poder ensinar. Então, Paulo instrui isso. Depois ele vai falar algo bem interessante, que é no versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, Paulo diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Olha, interessante essas palavras. Mais uma vez ele diz, quanto a você. Aí eu sempre penso algo como para mim, e eu motivo também a cada um pensar como se fosse o próprio Paulo falando para cada um de nós nessa noite. Quanto a você, porém, permanece. Permanecendo que aí Paulo diz, naquilo que você aprendeu e que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste. Nós sabemos que Timóteo, né, ele aprendeu sobre a palavra com outras pessoas, não é? Mas o apóstolo Paulo foi um homem, né, um irmão muito importante para a sua vida como evangelista. Então, entenda, né, o que Paulo está dizendo, né, de quem aprendesse. Isso é algo bem interessante. Permanecer, ou seja, né, do que foi inteirado, né, do que Timóteo aprendeu, e depois as palavras de Paulo eram, entenda do que você aprendeu. Não é simplesmente palavras que o apóstolo Paulo estava transmitindo, mas também ele estava transmitindo experiência de vida. Isso é algo que motivou bastante a Timóteo a continuar. Por isso que Paulo diz, né, cumpre o teu ministério. Faça a obra de um evangelista. Sabe muito bem de quem você aprendeu. Então, aí analisando isso, Timóteo aprendeu com Paulo. Paulo
aprendeu com Cristo. Cristo, ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Então, nós vamos sempre analisar, biblicamente, né, que sempre está sendo uma instrução, né, instruindo para depois aquela pessoa instruir. Os apóstolos aprenderam com Jesus, para depois ensinar. Nós vemos depois vários personagens aprendendo com Paulo, e depois ele enviando, né, para outros lugares, para poder ensinar. Isso é algo que precisa estar na mente, não é? Quem estamos aprendendo? Isso é algo muito importante. De quem? E vou ser sincero a vocês, não é? Muitas vezes, quando nós falamos de ensinos, né, de evangelismo, muitas vezes atiramos para o lado das denominações, ok? Não, é porque as denominações, mas e no nosso meio? Já parou para pensar? No nosso meio também, parece que está tendo irmãozinhos aí que não está tendo boa conduta, não. Não está sendo, infelizmente, não é exemplo para poder olhar, tirar de aprendizado para a vida. Ou simplesmente, né? Tem certo tipo de irmão que está nos dias de hoje tão acomodados que a consequência é o quê? Eu estou aprendendo por quem está acomodado. Então, isso significa que você é uma pessoa acomodada. Agora, a partir do momento, por exemplo, né, Antônio de Barros, mesmo nessa pandemia que estamos ainda convivendo, a sua idade, ele não mediu esforço de sair da sua zona de conforto lá em Maceió, certo? Para ir para Arapiraca, se eu não me engano, eu creio que é isso. Então, isso é exemplo, conviver com pessoas assim que me vai fazer assim. Eu quero cada vez mais ter essa disposição, porque eu estou aprendendo com pessoas dispostas, não acomodadas. Então, é bem interessante essa palavra de Paulo, né? Quem aprendeu? E Paulo aprendeu com Cristo. Então, precisamos cada vez mais. Então, eu motivo a cada um de vocês, né? Busque cada vez mais aprendizado com homens ou as meninas com mulheres mais experientes. Como vocês vão perceber que a vida ou o evangelismo vai ser diferente quando estamos motivados por pessoas, né, que são, vou dizer assim, bons exemplos, porque tem isso na sua vida. Vive o que está falando, o que está ensinando. A experiência fala muitas coisas na vida para nós hoje que somos mais novos. Então, pensando nesse termo que Paulo instruiu Timóteo sobre aprender, permanecer, não é, com ele para aprender de quem aprendeu, tem algo bem interessante que eu coloquei como algumas dificuldades, certo? Para que possa danificar, vou falar assim, ou atrapalhar nossa obra como evangelistas, né? Com o evangelismo. Por exemplo, não é? Buscar instrução para apenas demonstrar conhecimento. Isso é algo que causa bastante dano, bastante dificuldade, porque a mentalidade está, eu só quero aprender para demonstrar que eu sei. E não foi isso que Paulo instruiu a Timóteo, não foi isso que Jesus ensinou aos apóstolos. Não, essa não é a mentalidade. Mas, infelizmente, podemos cair nesses erros, nessa dificuldade de querer aprender só para demonstrar que conhece. Outro ponto também que eu analisei, né, estou sempre meditando quando se trabalha com evangelismo, porque é o dia a dia aqui no meu servir, é não buscar
ser instruído com pessoas experientes. Eu não quero, eu não preciso. Eu vou estudar livros, eu vou estudar. Então, isso é ótimo, sempre é bom, né? Eu gosto de ler, eu motivo a cada vez mais a buscar livros, eu até aconselho pessoas com alguns livros, mas ultimamente a convivência com irmãos, né, é mais experiente, aí quando eu estudo com eles, depois eu vou estudar a Bíblia, o aprendizado, a mentalidade é bastante diferente. Ser instruído com pessoas experientes, isso causa dificuldade, né? Isso vai ter até problema para o futuro com a congregação, porque vai ser bastante discípulos sem querer ouvir pessoas mais experientes. Então, outro ponto para as dificuldades, querer apenas instruir e não servir. Quando se trata do evangelismo, nós somos servos. É até o ponto que muitas vezes se marca, né, quem convive um pouco comigo aqui, me acompanha, marca certo estudo, vamos até na casa da pessoa e ninguém aparece. Dá aquela tristeza? Com certeza, claro que dá. Né? Mas, como servo, devemos estar sempre dispostos. E querer apenas instruir é simplesmente a velha metodologia que circula, influencia nos nossos dias atuais. Eu quero é púlpito. Me chame simplesmente só se for para púlpito, para ensinar, para pregar. Não, mas precisamos de servo. Vamos fazer uma visita, vamos ajudar o irmão que necessita. Não quer. Eu já tive dificuldades, né, com irmãos sobre esse ponto. Né, sério, de instruir esses irmãos. Disse, olha, tira isso da sua mente. Aí chegou para mim, eu vou congregar em outro local porque em Boa Viagem eu não tenho espaço para pregar. Eu disse, olha, não se preocupe com estar no púlpito para pregar. Que sua vida seja uma pregação servindo. Aí foi para outra congregação, não ficou, foi para outra congregação, de repente saiu da congregação, abandonou a fé. E quantas vezes conversamos, disse, olha, tira isso da mentalidade de querer só púlpito, querer só instruir, querer só ensinar. Vamos ser servos, que através de ser servo, vamos ser ótimos pregadores, sem precisar estar no púlpito. E quando for ao púlpito, quando Deus permitir, você vai ter um exemplo de vida extraordinário. Mas, infelizmente, para alguns, isso tem dificuldade. Outro ponto, né? São vários pontos, mas eu quis colocar esses 4. Vê apenas uma árvore e não percebe a floresta atrás da árvore. Isso foi um aprendizado que eu estou compartilhando com vocês, que eu tive semana passada. O irmão pensou, olha, sabe qual é o problema? É que não busca conversar com pessoas mais experientes, então, às vezes, tem uma floresta imensa, mas o meu olhar é só para aquela árvore. Eu não consigo enxergar nada mais além, porque eu não estou querendo, eu não estou buscando para poder enxergar. Aí, para me enxergar esta floresta, eu preciso de ajuda de pessoas mais experientes para me exortar, me ensinar. Então, dificuldades que podem causar dano quando pensamos com evangelismo. E pensando nisso, certo? Algo sobre as minhas experiências lá na Colômbia. Eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês. Eu fui da primeira turma do AME, junto com a Yane, que ela está aqui. Foi uma experiência belíssima de vida, bastante aprendizado. Logo no início, eu não queria ir para a Colômbia, certo? Eu
decidi ficar no Brasil. Minha mentalidade foi: para que ir para fora do Brasil, se há tantas congregações aqui no Brasil precisando de ajuda? Não é à toa que não me interessei no espanhol, e isso, já sabe, né? Eu me dei mal logo no início por causa disso, mas fui, né? Deus me levou para lá. E eu agradeço imensamente, certo? Porque foi bastante aprendizado lá na Colômbia, experiência imensa de vida, né? Deus me abençoou também com uma auxiliadora, Evelyn. Não foi esse meu objetivo de vida, ir para lá. Não é à toa que eu nem gostava, nem queria ir para fora do Brasil, mas Deus abençoou. Então, quando eu cheguei lá na Colômbia, eu fui para servir 2 congregações. Salitre tinha 110 membros. Em Funça, outra cidade, né, tinha 10 membros. Então, só aí a gente já vê uma com 110 e uma com 10. E estava para servir essas 2 congregações. Então, a minha mentalidade, que eu sempre conversava com pessoas, certo, quando estava lá, foi respeitar o terreno. É algo que eu compartilho com vocês, eu respeitei o terreno. Eu cheguei em um local, se eu não me engano, a igreja de Salitre, ela tem mais de 20 anos, não é, da igreja lá iniciada. Então, a igreja já tinha um método para caminhar. Eu não poderia chegar lá com a mentalidade para mudar. Não, olha, eu sou o missionário, né? Eu ia falar, na minha mente estava aqui missioneiro. Não, missionário, entende? Eu vim aqui para ajudar, então vamos fazer isso. Não, eu sempre respeitei o terreno. Minha mentalidade sempre foi estar lá: olha, estou aqui para servir, não para mudar. Porém, teve alguns aspectos que eu precisei exortar. Conversei com os irmãos, né? Por exemplo, compartilho com vocês, antes do culto, o culto lá era 9 horas da manhã, se reunia um grupo de pessoas 7 horas da manhã e fazia orações, homens e mulheres. E nesse meio, né, já estávamos reunidos como igreja, tinha orações e cada um fazia orações e as mulheres também estavam orando. Bom, para mim foi algo impactante logo no início, porque, olha, mulher está tratando algo onde há homens presentes, e biblicamente a gente sabe muito bem que há papel para o homem, papel para a mulher. Então, uma irmã veio conversar comigo. Ela disse: olha, Adélio, você acha que isso é correto? Eu disse: olha, precisamos estudar a Bíblia. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse ponto. Aí eu conversei com essa irmã. Falei lá de Coríntios, de Timóteo. Depois essa irmã falou com o irmão. Aí o irmão veio falar comigo: olha, Adélio, eu fiquei sabendo que você foi dizer para a irmã que não convém as mulheres fazer isso, tal, tal. O que é que você disse? Irmão, vamos fazer o seguinte: um irmão muito amado, muito humilde para conversar. Eu disse: irmão, eu lhe dou esses textos, faz o seguinte, você lê, estuda, e depois nós conversamos. E a gente teve um belíssimo diálogo. Ele disse: realmente, você está certo. A gente não está fazendo coerente o que a Bíblia diz. Aí começou nos próximos domingos, só os homens fazendo a oração. Mas eu respeitei, eu não cheguei com um pensamento de: eu sou evangelista, eu sou missionário, eu tenho que estar aqui para ensinar mesmo. Autoridade, bem, esse nome nem entra, não gosto de jeito nenhum. Mas respeitei o terreno. Procurava conversar com irmãos sobre o meu servir. Conversei com bastante, e hoje ainda eu converso bastante com irmãos. Até alguns alunos do seminário, né, que está aqui, eu sento com ele, a gente conversa bastante, e isso é muito bom. Um irmão que eu conversava bastante, logo no início, foi Everton, porque foi o parceiro, né, lá do AME, e a gente naquele ano tinha mais diálogo, bastante diálogo, e a gente conversava bastante logo no início, né? Eu compartilhava com ele
ele compartilhava algumas coisas comigo. Eu conversava com alguns irmãos de Belo Jardim também, certo? Que eu tinha mais a proximidade sobre o meu servir lá. Também irmãos aqui de Boa Viagem, conversava bastante. Então, era algo que sempre eu fazia e hoje eu sempre faço, é estar conversando com irmãos, principalmente mais experientes. Por isso que esses versículos de 2 Timóteo, que eu penso bastante, eu trago para motivação de todos vocês, né? Esteja próximo de alguém mais experiente e aprenda cada vez mais desses servos, certo? Então, servia a congregação de Funça, eu servia com estudos de edificações. Não, de Salitre era edificações, que era a congregação com 110 membros, porém, eu tinha bastante visitações com estudo evangelístico. Eu era de terça a domingo, depois do almoço eu saía e só chegava à noite em casa. À tarde era na casa de um, à noite era grupo casa, ou visitava algum irmão. Logo no início tinha a companhia de Efraim e duas irmãs lá, né? Beth e Cláudia. Ele estava junto comigo, mas depois de uns 4 meses, eu fiquei sozinho mesmo. Deus me abençoou, aprendi, certo? Caminhar lá sozinho mesmo e saía todos os dias para estudar com pessoa. E nesse 12 meses que eu passei na Colômbia, não é, com meus estudos direto e indireto, aconteceu 25 batismos. E com a igreja de Funça, eu estudei bastante com eles sobre edificação e como eles evangelizaram. Então, foi algo bem legal também, né? Um aprendizado imenso com esses irmãos que tinham apenas 10 membros, essa congregação. E algo que tirei como dificuldade no início, mas graças a Deus não foi relatórios, certo? Então, relatórios foi algo que me perturbou um pouco a cabeça, porque quando nós estamos em servir e que a ajuda financeira é louvável, que precisamos, né, compartilhar com os demais o nosso serviço, é muito bom. Porém, a minha mentalidade é, eu não quero procurar algo para servir apenas para fazer um relatório. Se não tiver nada, eu não vou enviar nada, mas eu não vou ficar buscando algo simplesmente com a mentalidade. Eu preciso escrever algo, então eu preciso procurar algo para fazer, para ter o que relatar. Isso não entra na minha cabeça, né? Não quis, e graças a Deus, sempre tinha algo para me descrever, porque, graças a Deus, estava sempre estudando com pessoas, fazendo visitações, porque eram 2 congregações que estavam servindo. E pensando nessas dificuldades, teve um irmão lá que começou a fazer o Instituto Baxter lá, e chega um momento que precisa fazer um pouco de prática, não é? Tem teórica, prática. Não, isso é ótimo. Mas, de repente, o irmão chegou para mim e disse, olha, Adélio, eu preciso fazer algumas práticas, porque ele começou a receber ajuda financeira, e vamos fazer junto algo para mim colocar no relatório as minhas práticas. Eu disse, irmão, eu não vou, não. Esse irmão ficou um pouco chateado comigo. Bom, se eu errei, como eu disse, né, eu estou sempre aprendendo, posso ser que foi uma falha minha, mas disse, olha, eu não vou. Ele, mas por quê? Eu disse, se você quiser servir por amor a Cristo, conte comigo. Mas servir simplesmente para fazer um relatório porque você está recebendo dinheiro, não vou, não. Desculpa, mas eu não vou, não. Certo? Aí, não fui. Não fui porque esse era o propósito, esse era o objetivo. E, para mim, isso não é objetivo.
Mais uma vez eu digo, né? Eu acho que é importante demonstrar aos demais os relatórios quando se servem. Importantíssimo. Mas procurar algo para fazer, para escrever, isso não entra na minha mente. Até hoje eu tenho isso em mente. Possa ser que eu faça algo sem saber, mas alguém chegar e me convidar, dizer, vamos fazer isso simplesmente porque eu preciso para fazer um relatório, porque eu recebi um dinheiro, desculpa, mas eu não vou não. Se for para servir por Cristo e depois enviar os relatórios, que é normal, tudo bem, vamos em frente, amém. Mas simplesmente com esse objetivo. Aí foram algumas da dificuldade que compartilho, né? Ficou um pouco chateado comigo, o irmão, mas depois passou, certo? Depois continuamos juntos lá no Sevi. E Colômbia foi uma experiência boa de vida. O meu dia a dia está sendo uma experiência excelente, um aprendizado excelente. E eu motivo a cada um de vocês, não é? Vocês são evangelistas. Por quê? Porque estamos sempre sendo influenciados para evangelizar. Tenha na sua mente que somos evangelistas, somos professores, somos pregadores. Procure sempre pessoas mais experientes para conversar. Desabafa mesmo, fala do seu servir, fala do que você precisa realizar. O irmão está ali mesmo para orientar. E que nossas vidas tenhamos a palavra que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Esteja comigo, né? Próximo, perto, e saiba do que aprendeu. Cuidado com quem estamos aprendendo nos nossos dias atuais, né? Infelizmente, precisamos ter cuidado. Essas palavras de Paulo para Timóteo foi para isso mesmo, para ele ter cuidado. Cuidado, Timóteo. Cuidado. Lembre-se de quem está aprendendo. Cuidado. Ok? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Eu fiz as perguntas, né, que o Elias me pediu e estou aqui para, se alguém quiser perguntar algo da minha experiência lá na Colômbia ou no meu dia a dia, estou aqui para servir a cada um de vocês. Amém. Que Deus abençoe.